Boa noite, saúdo a todos os nossos irmãos que estão do outro lado, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Quero dizer que você é muito importante para Deus. Deus não esqueceu você, não nos esqueceu. Mesmo diante dessa pandemia, de tantas tribulações, tantas lutas, nós sabemos que Deus ele tem olhado para nós, tem olhado para você. E em algumas pessoas que têm perdido seus entes queridos por causa dessa pandemia, nós lamentamos, mas temos que se conformar também, porque aquele que está em Cristo, ele não morreu. Aquele que partiu em Cristo, ele não morreu, ele partiu dessa para outra vida. Porque esse mundo não é nosso, não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós temos um tempo de passar. Então que nós passamos na presença do nosso Deus, amém? Então, irmão, eu não sei como que está você nesse momento, mas eu quero dizer uma coisa. Deus está olhando para você. Então eu quero citar aqui uma mensagem, uma palavra aqui no livro de Lucas. Lucas 4:1 é uma mensagem aqui bem conhecida, quase todo mundo já ouviu, acho que quase todo mundo que leu a Bíblia já escutou essa mensagem, mas eu vou falar dela mesmo, que Deus mandou, eu vou falar. Então vamos, Lucas 4, a partir do verso 1, fala assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. Então Jesus, ele, sendo filho de Deus, ele foi levado ao deserto, e foi levado ao deserto para ser tentado, porque Jesus ele ainda não tinha iniciado o seu ministério aqui terrestre ainda. Ele ainda era o Jesus que as pessoas não conheciam, só conheciam ele como o filho de José. Jesus, o Nazareno, filho de José. Mas ali estava chegando o tempo dele assumir o seu papel como homem e Deus, que Jesus era Deus, homem e Deus Espírito. Mas aqui na terra ele estava como Deus, quer dizer, como homem, perdão. Mas homem que também era Deus. Então ele tinha que passar por uma prova no deserto. Sabe por que no deserto? Ele tinha que ir para o deserto, porque essa prova aí, inclusive, foi uma das primeiras provas que Jesus passou antes de ir para a cruz, que a cruz seria outra prova maior, né? Do amor que ele tem por nós. Então Jesus, ele permitiu que fosse sim para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Você vê que 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado no deserto. Ali seria uma das maiores provas que Jesus poderia ter passado. Você imagina, como nós podemos imaginar, uma pessoa ficar 40 dias num deserto e 40 noites sem comer, sem beber. A Bíblia não fala que ele bebeu, eu não sei. Mas a Bíblia diz que foi 40 dias de jejum. Então esse jejum que ele fez foi para obter comunhão com Deus, para receber de Deus mais unção, mais poder, porque ele sabia que o que ele ia enfrentar não era coisa fácil. Então Jesus, ele foi para o deserto, não que ele precisasse ir para o deserto, mas ele foi por causa de nós. Ele foi se preparar para poder lutar em nosso favor. É tanto que quando ele subiu só
ficou lá os 40 dias, sendo tentado. Vamos prosseguir aqui daqui a pouco. Mas e ali seria o início do ministério dele. Que ele ia, quando ele voltasse, que ele ia começar a ministrar a palavra de Deus, o evangelho, que iria alcançar a todo mundo. Mas para isso ele precisou, primeiramente, se encher da presença de Deus. Porque é impossível fazer a obra de Deus sem estar cheio da presença de Deus. Então ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Foi o Espírito que levou ele. E permaneceu 40 dias, 40 noites. Aí fala aqui no versículo 3. Então, no versículo 2, para a gente entender melhor. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando teve fome. Então aqui, essa fome que Jesus teve foi fome mesmo, fome de comida mesmo. Porque Jesus, ele era espírito, ele era carne, mas também era espírito. Mas naquele momento ele estava na carne, porque ele era carnal, ele estava na carne, o corpo dele necessitava de alimento físico. Porque se nós não nos alimentarmos, nosso corpo ele se desfaz, né? Ele se destrói, ele fica fraco. A energia, o alimento é a nossa energia. Então disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Aqui é mais dos ataques malignos. O inimigo, ele sempre ataca você, eu, naquela parte mais fraca nossa. Eu não sei qual é a sua fraqueza, não sei qual é o seu fraco, mas é nessa área que ele ataca. Ele conhece as fraquezas da pessoa. Então, por que ele não ofereceu, ele não sugeriu as outras opções para Jesus? Ele foi na parte fraca, na parte onde Jesus estava necessitado. O momento que Jesus estava querendo ali era alimentar, saciar a sua carne, o seu físico. Ele não atacou em outra área, ele atacou na fraqueza. Então é assim que o diabo faz. Ele ataca na fraqueza. Dá um exemplo, por exemplo. Às vezes você teve uma briga com a esposa, ou teve uma desavença na família. Então, o que o diabo mais sugere na primeira vez, na primeira briga, quando você está carente, está brigado, você está com problema na família, porque é ele mesmo também que cria. Então ele já sugere uma separação, uma segunda pessoa, ele já põe uma pessoa no caminho para confortar, para fortalecer aquela fraqueza da pessoa, para poder a pessoa se envolver. Então essa fraqueza de Jesus, que ele estava fraco naquele momento, porque estava faminto, ele estava não digo debilitado, mas ele estava fraco, a carne dele, porque ele estava 40 dias sem comer, sem beber. Mas cremos que foi o Senhor, foi o próprio Deus que sustentou, que permitiu ele, e o Espírito Santo sustentou ele. Mas ao final dos 40 dias, chegou a fraqueza da pessoa. Então aqui era um momento de decisão, aonde Jesus ia ser provado ou reprovado. Então no final dos 40 dias, quem chega para sugerir que Jesus pecasse ou cometesse um deslize ali? O diabo aparece, como sempre. Ele sempre aparece na sua fraqueza ou na minha fraqueza para tentar nos tirar nossa visão do alvo e acabando
aquele propósito ser desfeito. Então muita gente é reprovado no deserto. As pessoas falam que o deserto é um lugar de sequidão, um lugar de sofrimento, um lugar de calor, de frio, até de fome. Mas muitas vezes todas as pessoas que vão para o deserto, ela não vai lá para passar fome, ela vai lá para ter um encontro com Deus. Nós temos exemplos de como o povo de Israel, quando saíram do Egito, eles ficaram rodando em círculo por 40 anos. Ali, Deus tem uma passagem que eu não lembro agora, não tá? Que Deus permitiu que eles ficassem naquele deserto para limpar o coração, para ver o que tinha no coração desse povo. E é tanto que poucos foram aprovados, né? Só 2, Josué e Caleb. Só esses 2. Então é assim, no deserto, o deserto é o lugar de provação. Se você, meu irmão, está passando por um deserto, se você está num deserto, seja financeiro, ou seja sentimental, ou seja na saúde, tenha certeza de uma coisa, não murmure, aguenta firme, porque no final Deus manda os anjos te servir. Amém? Então vamos continuar aqui no versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Por que Jesus citou esse versículo, que está escrito também em Deuteronômio 8, versículo 3? Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. Porque o pão ele alimenta apenas a carne. E a palavra de Deus ela alimenta o espírito. Então nós precisamos sim do pão físico e precisamos da palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus e também não podemos viver sem o pão nosso de cada dia. Então Jesus ele conhecia a Bíblia, então ele debateu com a palavra. É mais um ponto, a importância de nós que conhecemos a palavra, ensinamos também para as pessoas, para aqueles que não conhecem, que a coisa mais importante é nós termos o conhecimento da palavra de Deus. Jesus combateu o diabo com a palavra. Jesus, todas as palavras que o diabo sugeria para ele, Jesus sugeria a palavra de Deus. Combatia com a palavra. Então ele fala aqui no versículo 5, fala assim de novo: E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Eis que a ti dou todo esse poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Amém? Aqui é mais uma armadilha dele. Tudo bem que as coisas desse mundo que pertencem a ele é o pecado, é a luxúria, a prostituição, é a mentira. Tudo isso pertence a ele, são coisas dele. Ele prometeu a fama também, né? A glória desse mundo. O que a glória desse mundo tem? É fama, luxo, luxúria, lascívia, tudo isso. Então ele só prometeu o que não presta, porque desse mundo, a única coisa que nós temos de boa aqui é o alimento físico que a terra Deus tira, que as coisas que Deus fez de boa pertence a Deus, não é dele. Mas ele não estava oferecendo aqui humildade, não estava oferecendo
vida espiritual, não, ele estava oferecendo luxúria, pecado, para a pessoa pecar. Então, como Jesus conhece as armadilhas dele e conhecia, rejeitou e combatia na palavra. Ele fala assim no versículo 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só o que ele estava pedindo para o próprio Deus, que é Jesus. Se queria ser adorado por Deus. Porque se Jesus fizesse isso, Jesus já teria sido derrotado, né? Mas Deus, o próprio Senhor, passou por todas essas tentações. Então aqui é um exemplo que ele nos está dando para nós, o seguinte, para nós também hoje, pelas tentações que nós passamos, nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, ele está nos sustentando. E nós não devemos dar ouvido à voz de Satanás, fazendo a vontade dele, porque quando nós fazemos a vontade dele, nós estamos dando ouvido à voz dele, amém? Se você é aquela pessoa que não tem segurança, que qualquer palavra que às vezes você está tendo um propósito aí, já chega uma pessoa e fala assim já, que nada, isso aí não é assim não é bem assim não, isso aí você pode fazer. Não, mas vamos fumar um cigarrinho aí, não faz mal não, isso aí você não vai para o inferno por causa disso não. Quer dizer, você já quebrou o propósito que estava com Deus. As coisas grandes, elas começam pequenas. O próprio Senhor Jesus falou que o que faz mal à vinha é as raposinhas. As raposinhas que faz mal às vinhas. Amém? Então é assim, tem coisas que começam pequena, mas ela acaba se tornando grande. E tudo tem um começo. Então ele fala aqui no versículo 8, e Jesus respondendo disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém? Levou também Jesus e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde. Versículo 11. E que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Então o que o inimigo ele quer é que nós façamos a vontade dele. Mas todos os ataques dele aqui com Jesus se defendeu com a palavra. Porque esse versículo aqui, ó, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guarde. Está em Salmo 91, 11. Então Jesus, conhecendo a palavra, também combateu o que está escrito e que te sustenta, e que te sustenta nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra, em mal algum, em alguma pedra, perdão. E Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Jesus, ele sendo o conhecedor, sendo a própria palavra, o conhecedor da palavra, Jesus rebateu os ataques malignos com a palavra. Então nós também temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque se nós conhecermos, nós combatemos o inimigo com a palavra, porque está escrito. Como está escrito, Jesus falou: escrito está. Então escrito está na palavra de Deus que nós precisamos também estar revestido das armaduras de Deus, como fala em Efésios 6,
partir do verso 10, fala assim que fala que nós devemos estar cheios. Fala assim: revestir vós, nós, eu, você, da palavra de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa cilada que ele lançou sobre Jesus, Jesus venceu ele pela palavra. E nós vencemos também pela palavra. Escrito está que nós também devemos estar na presença de Deus, que nós devemos estar cheios da presença de Deus, para que possamos resistir no dia mau, que o dia mau ele vem para todos também. Aí quando nós resistimos tudo isso, nós podemos ficar firmes. Está escrito em Efésios 6, a partir do verso 10. Porque o dia mau, ele vem para todos. Olha só, o Senhor Jesus passou por aqueles dias maus no deserto, depois foi para a cruz. Isso foram os dias maus dele. Então nós também podemos passar. Porque nós estamos num mundo, nesse mundo aqui, como diz Jesus, falou, esse mundo jaz do maligno. Então tem muitas coisas aqui nesse mundo que ele nos leva a pecar, nos leva a fazer coisas ruins, coisas que não agradam a Deus. Mas essas coisas só acontecem se nós estivermos na carne. Se você estiver no Espírito, se eu estiver no Espírito, nós fazemos a vontade de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não devemos fazer a vontade de Satanás. A vontade do diabo era que ele pecasse, adorasse a ele, obedecesse a ele. E é isso que ele faz. Ele quer que nós obedecemos a ele, ao diabo. Ele quer que nós obedecemos de alguma forma, colocando vício, colocando cocaína, colocando maconha, colocando doenças, palavrões, prostituição, tudo isso. Quem faz isso está obedecendo a ele. Isso é o que ele sugere. Não, ele sugere até que você não é nada, que você não tem jeito para você é um zero à esquerda, ninguém olha para você. Mas isso é mentira, diabo. Jesus, ele ama você o quanto ama todos nós. Ele deu a sua própria vida por você e por mim. Amém, mano? Então não abaixe a cabeça, mesmo que você esteja no deserto. Mas o Espírito Santo está cuidando de você. Então aqui no finalzinho, deixa eu ver aqui. Quando Jesus falou no versículo 10, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guarde. Então Deus, ele manda o anjo para guardar nossas vidas. Aí fala no versículo 11, que te sustentarão para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, então ele se ausenta por algum tempo, mas ele vai sempre estar tentando a nos levar para o lado dele, o lado negativo. Porque é no pecado que a pessoa perde a presença de Deus. Amém? Então essa mensagem eu quero deixar meu abraço, eu quero deixar essa palavra para você, que ainda que nós estejamos no deserto, se você está no deserto ou passando pelo deserto, não murmure. Peça só a Deus para dar força e fique na palavra. Porque foi na palavra que Jesus venceu. Foi com a palavra que Jesus disse. Está escrito. Então está escrito. Nós não devemos obedecer ao diabo, obedecer a Deus. A Bíblia diz em Tiago, resistir ao diabo. Humilhai, pois, diante de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos se humilhar diante de Deus. E diante de Deus nós devemos se humilhar e resistir às tentações.
Foi o que Jesus fez aqui. Resistiu. Ainda que ele colocava tudo de bom parecia na frente dele. Até o reino desse mundo ele prometeu para Jesus. Mas Jesus ele não precisava disso. Ele só precisava da presença de Deus. Ele só precisava do Espírito Santo. É o que nós precisamos, da presença de Deus. Amém, irmão? Então, meu irmão, agora eu quero agradecer, deixando essa mensagem e dizer só isso que eu quero falar para você. Não abaixe a cabeça, não murmure, não fale coisas negativas. Resista da fé, resista essa palavra, com essa palavra que Jesus ele combateu o inimigo na palavra, e você também tem essa mesma palavra. Escrito está, nem só de pó viverá o homem. E Jesus foi combatendo nessa palavra. Então, você precisa resistir ao mal. Amém? Você precisa resistir às tentações. Seja ela qual for o tipo de tentação que você está passando, resiste. Porque Deus, no final, Deus vai mandar enviar os anjos para saciar a sua necessidade. Amém? Então agora eu queria que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração, apresentar você, a sua casa, a sua família. E todos os seus problemas que você está passando. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, nós vemos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, agradecer, Senhor, por esse momento de estar em oração, na palavra do Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pela direção do Teu Espírito Santo, por nos dar, Senhor, essa palavra, Pai. Que o Senhor deu um exemplo, meu Deus, que ainda que nós passamos pelo deserto, o Senhor nos sustenta mesmo no deserto. O Senhor nos guarda no deserto. E ao final, meu Deus, do deserto, que chegar esse dia, Senhor, Pai, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos, Pai. O Senhor nos fortalece, Pai. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor envia, meu Deus, a solução para esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que está passando por lutas, seja ela lutas na área da saúde, seja ela na área, meu Deus, financeira, seja ela na área familiar, Senhor. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor, essa pessoa, Pai, que está num deserto, ela se sente estar num deserto, abandonada, Senhor. Ela se sente sozinha, meu Deus, mas ela não está sozinha. O Senhor está com ela, o Senhor está guiando, meu Deus, os passos dela, Pai, no deserto. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite essa pessoa agora, Pai. Que o Senhor envie o anjo do Senhor com a solução, meu Deus, para o problema dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, venha receber, Senhor. Venha receber, meu Deus, a palavra do Senhor. Que essa pessoa venha receber, meu Deus, a unção, meu Deus, a libertação, a transformação. Que a graça do Senhor, a misericórdia do meu Deus venha alcançar ela, Pai. Meu Deus, liberta essas pessoas do vício, da cocaína, do tabagismo, do alcoolismo. Meu Deus, liberta essa pessoa da lascívia, Senhor. Meu Deus, entra na vida dessas pessoas, Pai, que estão passando por grandes lutas, Senhor, espiritual, porque elas não sabem quem por trás disso está, Senhor. Pai, quem está por trás desse sofrimento, dessa pessoa, dessa mágoa, desse rancor, desse ressentimento, dessa tristeza, dessa enfermidade. Meu Deus, nós sabemos que é Satanás que está provocando tudo isso, essa briga, essa separação no lar, essa divisão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, envia, Senhor, o anjo do Senhor sobre essa casa, Pai, para levar, meu Deus, a solução para essa pessoa, meu Deus, para libertar essa pessoa das garras do inimigo, das trancas malignas que têm oprimido tanto essas vidas, Pai. Meu Deus, eu apresento a cada problema, a cada vida,
Pai, eu oro também, meu Deus, pela vida daqueles que estão hospitalizados, que estão, meu Deus, desenganados pela medicina, Senhor. Meu Deus, visita essas pessoas que estão numa UTI, numa CTI, essa pessoa, meu Deus, que está, Pai, aos cuidados de um médico, Pai. Pai, essa pessoa está na dependência de uma máquina, de um respirador mecânico, Senhor. Visita agora, Senhor, com teu poder, com a sua graça, essas vidas, Pai. Meu Deus, abençoa também os médicos, abençoa os sistemas da saúde, Pai. Que eles sejam, meu Deus, Pai, usados, meu Deus. Que eles sejam, Senhor, vasos, Pai, nas mãos do Senhor, Pai. Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Eu agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Abençoo também, meu Deus, a vida daqueles que estão, Senhor, nas ruas, debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, Senhor. Aquelas pessoas, meu Deus, que estão, Pai, num presídio, numa penitenciária, que ele está pagando pelo crime que praticou, Jesus. Meu Deus, visita essas pessoas, onde existe o ódio, que venha, Senhor, que o Senhor venha entrar, meu Deus, com a paz, com amor sobre essas vidas, Pai. Visita, meu Deus, os presídios, visita, meu Deus, os cárceres, Senhor. Visita, meu Deus, também, Pai, a vida das autoridades desse país, nosso governo, Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as famílias dessa terra, dessa nação, Pai. Meu Deus, repreenda, Senhor, toda ação maligna, todo espírito do vício, da cocaína, do tabagismo. Meu Deus, repreenda também, meu Deus, os espíritos que agem em forma de vírus, de bactérias, Senhor. Meu Deus, passa, Pai, com teu poder, queimando toda ação do inimigo, toda investida maligna contra essa nação seja repreendido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Yeshua, eu repreendo toda ação maligna, e dou uma ordem de retirada, diabo. Tira tuas garras malditas da vida das pessoas, desse povo, dessa nação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Confirma, Senhor, a sua palavra que diz que o Senhor nos deu o poder e a autoridade para pisar na serpente, escorpião e toda a obra do inimigo, e nada poderá nos fazer dano algum, porque é o Senhor que manda, é o Senhor que é o Senhor nosso. Pai, eu coloco essas vidas, Pai, debaixo do seu senhorio. O Senhor é o Senhor dessa nação, o Senhor é o Senhor desse povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre todos. Todos esses, meu Deus, que ouvirem essa mensagem, Pai, essa oração, meu Deus, que eles venham receber, que eles venham alcançar, meu Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Glórias ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Meu Deus, obrigado. Entrego em tuas mãos, colocando as tuas mãos, Senhor, e agradecendo, Pai. Pai, eu encerro aqui, terminando, meu Deus, deixando, Pai, em tuas mãos, Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço por esse tempo. E esqueci, meu nome é Luciano, Reverendo Luciano, é o que está falando com você, amém? Então, não se esqueça, se você gostar desse vídeo, olha, eu vou te pedir uma coisa, não seja para me beneficiar nada não, tá? Mas comente com outras pessoas se você gostou, para que outras pessoas